Olá, eu sou Wellington Valtric e nesta pesquisa iremos abordar o tema tintas naturais. Iremos explanar um pouco melhor como o uso das tintas naturais ou tintas ecologicamente corretas são uma tendência na área da construção civil. Este grupo é composto por Thaís Albuquerque Rocha, Estevão Falcão Pagliari e Wellington Valtric de Oliveira. Somos graduandos do curso de Engenharia Civil no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, campus Passo Fundo. A crescente demanda por sustentabilidade atinge inúmeros setores da indústria em escala global. A resposta para as novas exigências dos consumidores surge no formato de produtos mais naturais, artesanais e também nos customizados a gosto do cliente. Nessa fatia ecologicamente consciente de mercado, a construção civil sustentável aparece ainda tímida. O segmento da construção civil está entre os maiores poluidores do meio ambiente, principalmente em função dos resíduos sólidos e detritos resultantes desse processo. Como nós acabamos de ver, a área da construção civil polui muito o meio ambiente. Porém, muitos ideais ecologicamente corretos têm tomado conta, têm ganhado espaço no mercado. Porém, como já ressaltamos, com, entre aspas, timidez. Por exemplo, ao buscarmos fazermos uma breve pesquisa em os maiores centros de vendas de tintas em Passo Fundo, nós não encontramos nenhuma loja dessas grandes as quais vendesse tintas ecologicamente corretas, tintas naturais. Né? Então, embora esteja crescendo, há uma grande timidez. E pesquisas como esta são muito interessantes, né, para conscientizar as pessoas acerca da importância do uso de tintas ecológicas. A seguir, nós veremos alguns itens sobre tintas ecológicas. Vivemos em tempos modernos, onde as pessoas estão se conscientizando e buscando uma vida melhor, com maior qualidade de vida e que possam viver de uma forma mais saudável. Para isso, é essencial em muitas áreas, principalmente na construção civil, produtos naturais, menos agressivos para quem usa, para quem aplica, e com certeza, qualidade. A natureza oferece matéria-prima o suficiente para colorir nossas vidas. Essas pigmentações naturais estão ganhando espaço no mercado da engenharia civil. Hoje, já existem diversas marcas produzindo tintas ecológicas naturais e a procura por esses materiais está começando cada vez mais a ganhar espaço no mercado. Assim como costuma se dizer, a natureza possui os melhores quadros, as melhores pinturas, as mais vibrantes e as cores mais lindas. Ou seja, nós podemos sim retirar tintas com muita qualidade da natureza, de coisas naturais, sem afetar significativamente o meio ambiente. Seguindo, não precisamos danificar a natureza para obter as cores, pois essa matéria-prima natural, que ao invés de ser feita a partir de produtos químicos, passa a ser extraída de elementos da natureza. Eles podem ser fabricados de diversos produtos vegetais, a partir de cascas de árvores, raízes, folhas, frutas, pétalas, plantas, legumes, temperos, verduras, terra, entre outros. Vamos, a partir de agora, mostrar um pouquinho mais sobre esse produto que está ganhando o mercado. Mas afinal, o que é uma tinta ecológica? Muitas pessoas acreditam que aquelas tintas as quais têm um elevado teor de água em sua composição, que aquelas são as tintas ecológicas. Mas na realidade, nem sempre, na grande maioria das vezes não. É isso que muitas vezes os fornecedores querem que nós pensemos, mas não é a verdade. A tinta ecológica, ao contrário da maioria das tintas disponíveis no mercado, não contém materiais tóxicos ou derivados de petróleo e são formuladas com matérias-primas naturais. Uma pintura com tintas convencionais pode trazer sérios problemas para as pessoas alérgicas ou crianças,
devido aos COVs, compostos orgânicos voláteis, que estão presentes nessas tintas. Os COVs, além de serem danosos à saúde, são fonte de poluição atmosférica e influem diretamente na qualidade do ar onde são aplicados. Falando também sobre o odor, né, dessas tintas derivadas do petróleo, todos nós, sem dúvida, acredito que todos nós já tivemos a experiência de alguma vez aplicar esse tipo de tintas em algum cômodo de nossa casa ou mesmo em áreas externas e sentir dor de cabeça, náuseas. Eu já senti várias vezes isso. E além de ser prejudicial para a saúde, esse tipo de tintas, ele também afeta muito significativamente o meio ambiente, né? Principalmente por conta desses compostos orgânicos voláteis que são poluentes. Existem 3 tipos principais de tintas ecológicas: as minerais, vegetais e com insumos animais. Quanto aos pigmentos possíveis de se usar, não tóxicos e sem metais pesados, estão os derivados de plantas e vegetais, óxido de ferro, insetos e minerais, encontrados em lojas de artesanato na forma de pó. Ressaltando aqui os metais pesados presentes em muitas das tintas que nós usamos habitualmente, eles são muito danosos, principalmente ao aparelho respiratório de quem aplica, né? Não raramente, pintores que passam muito tempo, né, nesse ramo e têm problemas respiratórios, né? Têm problemas de respiração. Por isso, então, que é muito importante o uso de tintas ecológicas, pois para ser uma tinta ecológica não pode ter em sua composição metais pesados. Continuando, acerca dos ligantes, podem ser feitos com amido, óleo de linhaça ou caseína. A argila pode ser utilizada como enchimento, já que, uma vez emparelhada com farinha, reforça a capacidade de ligação do amido, além de ser um material de fácil acesso e, é claro, ecológico. As alternativas naturais aos solventes convencionais são os diluentes cítricos e a terebintina natural. Mas, atenção! Para que seja verdadeiramente ecológica, é necessário avaliar outros fatores além da matéria-prima. É preciso analisar o produto, desde a preparação até a distribuição, levando em consideração a embalagem, os gastos com energia e água para a produção. Tintas ecológicas do tipo origem mineral. Composição: feitas de terra, constituída por silt, fragmentos de rocha ou partículas detríticas menores que um grão de areia, que entram na formação do solo ou de uma rocha sedimentar, ou solos argilosos, ou ainda cal, componente das tintas mais antigas do mundo. Cola branca ou polpa de babosa, água. Tintas ecológicas do tipo origem vegetal. Composição: feitas de raízes, sementes ou folhas, constituídas por semente de urucum para a cor vermelha, raiz de açafrão para a cor amarela, carvão vegetal para a cor preta, cola branca ou polpa de babosa, água. Agora nós temos alguns exemplos da aplicabilidade das tintas ecológicas. Nós temos aqui alguns ambientes. Nós temos no primeiro ambiente casas de alto padrão. No segundo, temos casa de baixo custo, de baixo padrão. Nós temos também design de interiores. E olhem só que lindo acabamento desta casa. Ou seja, tintas ecológicas, elas também têm um bom acabamento, quando bem feitas. Nós temos também prédios públicos, que obviamente estão em contato com o ar atmosférico, onde é muito poluído, onde tem a chuva ácida, onde tem muito contato com o exterior. Mesmo assim, tintas ecológicas, quando bem feitas, também podem ser úteis. As tintas ecológicas são feitas de produtos naturais e possuem muitas qualidades, entre elas,
não prejudicam a saúde do pintor e de quem habita no ambiente e quem recebe a pintura, pois são tintas não tóxicas. Não têm fortes cheiros e não liberam gases de nenhuma toxina química no ar, tornando-as assim mais seguras para a qualidade do ar interno a longo prazo. Há estudos de que compostos orgânicos voláteis em tintas já foram associados a tonturas, asmas e dores de cabeça. Isso já é de conhecimento geral. Não possuem petroquímicos, já que os ingredientes em tintas naturais são derivados da natureza e não agridem o meio ambiente, pois nas tintas convencionais há subprodutos perigosos, e o processo de fabricação de tintas convencionais resulta em uma variedade de subprodutos que poluem o meio ambiente. As tintas naturais não têm produtos que poluem a atmosfera e não destroem a camada de ozônio. Possuem acabamentos respiráveis, o que significa que as tintas não têm acabamento semelhante ao plástico, que retém vapor em ambos os lados, o que pode causar problemas com o acúmulo de umidade, mofo ou apodrecimento. Como se sabe, a umidade em muitas casas, em muitos apartamentos, é algo que acaba deteriorando muito a qualidade da parede em si, da construção. E com o tempo começam a aparecer bolhas de ar, bolhas de mofo, apodrecimento das paredes. Isso, algumas vezes, é por conta da impermeabilidade da tinta a qual é aplicada na parede. Então, espera-se que no futuro utilize-se ainda mais esse tipo de acabamento respirável, a qual haja um contato do interior do ambiente com o exterior, né, evitando assim o mofo e apodrecimento da parede. Processos para a utilização e suas extrações. Para cada pigmentação há uma forma diferenciada de extração, assim também como a forma de fixação e conservação. Os aglutinantes fixadores e conservadores também podem ser naturais. Cocção: cozinhar a matéria-prima até que a água adquira a sua cor desejada. Podem ser cozidos repolho roxo, beterraba, açaí, erva mate, café, cascas de uva preta, de jabuticaba, de pinhão, hibiscos, rosas, entre outras. Maceração: consiste em deixar a matéria-prima de molho na água fria por volta de 12 horas. Esse tempo é estipulado para o inverno ou meia estação. No inverno, deve ser deixado por menos tempo, senão começa a fermentar. São macerados café, erva mate, feijão preto, entre outros. Usar puro ou com aglutinante. Infusão: os elementos são picados e deixados no álcool natural, até atingirem o seu ponto máximo de cor, cujo tempo varia entre minutos, dias ou semanas. Quanto mais tempo ficar, melhor. Podem ser colocados em infusão pétalas de diversos tipos de flores, sementes, raízes, folhas, flores, lascas de madeira e alguns vegetais. Algumas infusões, como pétalas de flores, dão líquidos quase incolores e sua cor só passa a aparecer depois de um certo tempo. Fricção: a fricção, como o próprio nome já diz, consiste em friccionar elementos diretamente com o restante do material para obter a cor desejada. Como vemos, são alguns processos um pouco demorados e que exigem bastante trabalho. Porém, com a alta adesão a esse tipo de tintas, pode-se sim melhorar os processos produtivos, a fim de serem mais eficientes e mais rápidos. Aglutinantes: são substâncias que, adicionadas aos pigmentos, unem as partículas, formando liga. Podem ser naturais, como gema e clara de ovo, suco de alho, baba de babosa, goma de polvilho, óleo de linhaça, soro de leite, baba de cacto, entre outros. Fixadores e conservantes: os pigmentos de procedência vegetal necessitam do acréscimo de fixadores. Há fixadores naturais, químicos, como limão, vinagre, genipapo, cola branca caseira, sal grosso, alume de potássio, ácido tartárico, bicarbonato de sódio. Durabilidade e conservação: ao se falar em tintas naturais, surgem questionamentos sobre a sua durabilidade e conservação.
Conforme o tipo de tinta que estamos trabalhando, teremos situações diferentes. São tintas vegetais ou minerais? Infusões no álcool ou cocções? Com raríssimas exceções, as tintas vegetais são sensíveis à luz e acabam perdendo um pouco da sua tonalidade original. São instáveis, por isso, às vezes conseguimos belíssimas cores de flores e frutos que depois, com o tempo, passam a ficar amarronzadas. Portanto, as pinturas feitas com essas tintas vegetais são frágeis e algumas tonalidades devem ficar em ambientes internos e que não sejam expostos à luz solar e, se não forem tomados os devidos cuidados, podem criar fungos na parede e na própria pintura. Já as tintas feitas à base de terra não desbotam nunca, mesmo sob sol forte e agressões da natureza. Também não apresentam problemas de conservação, nunca criam fungos, nem na pintura, nem na tinta. As tintas vegetais de infusão de álcool podem ser guardadas por tempo indeterminado, pois não danificam. As tintas de cocção e liquidificações devem ser descartadas após o uso ou guardadas em geladeira por mais alguns dias. Podem ainda ser congeladas para uma outra ocasião. Toxicidade. Embora a natureza nos apresente algumas plantas tóxicas, copo de leite, espirradeira, comigo ninguém pode, entre outras, a tinta natural apresenta menos riscos à saúde do que as tintas artificiais. Na pintura a óleo, por exemplo, as tintas não devem ser tocadas com as mãos e os solventes são extremamente danosos à saúde, causando sérias intoxicações e podendo levar à morte quem os utiliza de maneira indevida. Recomenda-se, assim, cuidado na seleção dos vegetais, optando-se por aqueles que não ofereçam riscos quando há sua manipulação. Deve-se também ter muito cuidado com as tintas em infusão no álcool, que, por se tornarem inflamáveis, devem ser mantidas longe do calor, das chamas e principalmente longe do alcance de crianças. Coleta dos materiais. Se formos coletar materiais da natureza, devemos ter o maior cuidado para não modificar o ambiente, nem causar impactos. Recolha apenas o material suficiente que for utilizar, evitando que a planta se esgote e permitindo que outras pessoas também possam usufruir dessa natureza tão rica e tão bela. O ideal é que não se utilizemos, a não ser que por alguma concessão legal, o uso de matas nativas, né? Você pode tentar reaproveitar ao máximo os alimentos que não serão consumidos, como, por exemplo, uma fruta que caiu do pé, ou ir em fruteiras e mercados e aproveitar os vegetais e frutas que estão sendo descartados. As cascas de verduras e legumes em sua casa que iriam para a lixeira. Coletar e congelar também é uma possibilidade, inclusive com frutas. Tentar respeitar ao máximo a natureza e também a época de cada elemento. Como fazer uma tinta ecológica? Existem dezenas de receitas para se fazer uma tinta ecológica. Uma das mais práticas leva os seguintes ingredientes: uma lata vazia de tinta de 3,6 litros, 6 a 8 kg de terra argilosa, 10 litros de água e 1 kg de cola branca e pigmentos diversos, urucum, ureia, açafrão. É preciso misturar a água e a terra e posteriormente peneirar. Depois é preciso acrescentar a cola, misturar novamente e adicionar os pigmentos escolhidos para dar a cor. A textura da tinta pode ficar mais fina se peneirar novamente. Outra opção é utilizar a cal, um dos materiais mais antigos para a pintura que não contém insumos tóxicos. Quando misturada à água, a cal obtém um branco perfeito. É indicada para locais fechados e não deve ser aplicada em superfícies lisas. O importante é testar a criatividade até chegar ao resultado desejado. Método de uso. As tintas ecológicas podem ser aplicadas em ambientes internos e externos, basta optar pelos produtos específicos para cada uso. Em comparação às tintas industriais, deve-se verificar com o fabricante se existe algum diferencial na hora de realizar a pintura. A durabilidade é a mesma. Já em relação à manutenção,
Paula defende a não interferência. As cores envelhecem e ficam mais maduras. O tempo é o elemento mais precioso. É preciso acreditar na simplicidade da vida, conclui ela. Nós temos aqui, então, algumas referências bibliográficas, as quais vocês também podem se valer a fim de complementar as suas pesquisas acerca do abordado. Reconhecimento de tintas ecológicas. Agora nós iremos assistir um vídeo, o qual está em inglês, porém é legendado. Nowadays, most people want to live a healthy life. They do sports, they eat healthy food and watch out for natural products. This is also important in your own home, especially when it comes to paints. But how can you recognize a real natural paint? Which ingredients are allowed? What constitutes a natural paint? It is not easy to recognize it. Many producers try to trick the consumer with green product labels. Nature is suggested by using plants in the product name. Terms like ecological, sustainable or bio promise everything under the sun. But do promises like no solvents or without softeners really stand for real eco-paint? Often enough, these terms hide the truth. In many cases, producers use deceptive terms, ingredients are named wrongly or in a failing manner. The so-called white glue, for example, can be a plastic dispersion. Sunflower oil can be used in wall paints only if it is synthetically modified, and emission-free does not necessarily mean close to nature. Therefore, every real natural paint has to have a reliable and comprehensible full declaration of ingredients. This is the only way to know what it is made of. In this regard, a real natural paint is in clear contrast to the other allegedly ecological paints. The problem is that besides water and fillers, these products contain synthetic pigments and synthetic resins as binding agents. Additionally, in order to make these paints easily workable, artificial stabilizers and solvents are used. This makes the production of these paints very cheap and easy. This way, the share of synthetics in many products can go up to 50% or even more. This is not always harmless to health, and it is far removed from a natural way of living. By contrast, a real ecological paint consists of natural ingredients that are fully declared. The filling agents are mineral. The pigments are won from leaves, stems and roots or are mineral too. And even binders and auxiliary substances consist of natural raw materials or minerals. The result is a healthy indoor climate. The walls can breathe, just like the people living in the house. Moreover, real natural paints are biologically degradable and can thus be reintroduced into the natural cycle of materials. By contrast, many allegedly natural paints are made of petrochemical ingredients. Petrol is a finite raw material that is harmful to the environment and, in the end, to humans as well. That way, big volumes of waste are caused already before the paint has been even produced. Therefore, look closely what kind of product you're going to buy. Search online for information on raw materials. Producers should have declarations available there. Preferably, choose a renowned ecological brand right at the outside. The products made by Auro. Here, all raw materials are declared on the product label and additionally online. For more than 30 years, Auro has been standing for a clean choice of natural materials and for complete transparency. This is true for paints and lacquers, as well as for oils, waxes, stains and cleaning products. Follow us on the way to an active protection of biodiversity. Live healthier and more beautiful with Auro.